ontem teve a estreia do programa Tá na Roda aqui na Jovem Pan News. O deputado federal Nicolas Ferreira foi o convidado deste domingo e falou tudo sobre o discurso polêmico dele durante uma sessão especial do Dia da Mulher na Câmara dos Deputados. A gente separou uma matéria específica sobre tudo o que rolou. Dá uma olhada. Eu acredito no meu trabalho, eu acredito naquilo que eu vivo. Eu não sou uma pessoa que fala as coisas da boca para fora. Vejo, talvez, aí que muitas pessoas utilizam da direita, digamos assim, do conservadorismo, da pauta judaico-moral cristã, para poder simplesmente angariar votos de apoio. Mas não, eu vivo isso. Então, eu sei que eu vou ter que prestar contas, não é para o meu pai, para minha mãe, para os meus eleitores, para os meus seguidores. Eu vou prestar conta daquilo que eu fiz e deixei de fazer para Deus. Então, poxa, você acha que eu vou brincar realmente com aquele que me criou? Você acha que eu vou ficar engalobando aquele que conhece meu coração? Então, eu tenho meus posicionamentos firmes, como eu disse anteriormente em várias entrevistas. Eu sei que quando for necessário reconhecer erros, excessos, eu irei fazer isso, assim como já reconheci no passado recente agora, com relação a uma piada que eu fiz e disse que era desnecessária, mas por um outro lado, levantei também um tema importante, mas vi que não era o momento, existiam pautas mais preferenciais, prioritárias, agora no momento no Brasil. E quando eu vejo que eu levanto uma pauta, que eu usei um modus operandi, que praticamente deu certo, porque a esquerda inteira está revoltada, os ativistas pedindo a minha cabeça, não tem como tomar uma atitude eficaz sem ter retaliação. Muito bem, gente, é o seguinte, esse é o primeiro trecho da entrevista de ontem que o nosso pilhado conseguiu com o deputado federal Nicolas Ferreira, que a gente vai começar repercutindo aqui agora. O Fê, inclusive, participou e vai poder trazer pra gente ontem o programa teu foi olhar, quente, né, Fê? Pois é, o programa foi quente e a entrevista com o Nicolas foi o ponto alto do programa. Foi o que realmente, obviamente que foram 4 horas de programa. Mas também o assunto estava muito quente, né? As pessoas queriam saber o que ele tinha para dizer, né? E ele disse. Fê, vamos apresentar a nossa bancada hoje, porque temos ela, que Nossa é mais lady. conhecida como Fogo no Parquinho, por muitos, mas é uma verdadeira lady, absolutamente É a cheirosa. nossa lady. Rótulos. Nossa, nossa queridíssima Lady Fontinelli está aqui. boa, Tudo bem, viu? Antônia? Tô Tá boa, meu amando amor? aqui, olha. Só tem boy lindo e eu Você aqui, gostou? Reinando. Reinando. Plena. Escuta, o que você achou aí dessa entrevista de ontem do Nicolas Ferreira? E especificamente a gente não ouviu ainda a tua opinião, acho que você não falou sobre isso, sobre a fala dele específica do no Dia Internacional das Mulheres. Falei muito pouco, o Paulo, porque eu venho de uma demanda que tá bem complicado. Tudo que todo mundo fala, tá tudo bem. Agora, na hora que eu falo, o inferno se levanta, sabe? Então, isso é um tantinho cansativo para quem vai fazer 49 anos daqui a uns dias. Nossa, 49? Mas você tá Sim, ótimo. Tá bem, Antônia. Nossa, obrigada. por favor, eu Obrigada, quero chegar elogios. também aos 49 assim. Só se for na outra encarnação. Imagina. Então, eu, como mulher, não poderia jamais ficar contra esse rapaz, né, que está defendendo as mulheres. O que eu acho é que esse movimento está ficando muito perigoso, não é um movimento de inclusão. Eu vejo um clima de guerra e é desnecessário. Eu tenho 5 amigas íntimas, trans, mulheres trans, e 2 homens trans. Todo mundo sabe, é o Tami. Tami, 5, que é vereador de São Paulo. Sim, 5. E dessas mulheres inclui Nani People, Carol Marra, tá? 5 mulheres trans. E que não pensam dessa forma. Tem 2 coisas que me vêm à cabeça que recentemente eu recebi. Um vídeo de uma criatura barbuda, estava com um vestido, entrou num banheiro feminino, num shopping, a mulher se assustou e falou, você sai do banheiro? E ele falou, eu sou mulher. E aí a moça falou, não, você não é mulher. E ele falou, para eu arrebentar a tua cara agora, ninguém vai me impedir. Pegou o celular dela, jogou fora, e aí o resto da confusão, né, cada um imagina o que pode ter acontecido ali. Uma outra imagem rodando essa semana que me chamou a atenção e aquilo me doeu um pouco, como mulher. 2 mulheres trans, numa modalidade esportiva, que eu nem sei qual foi, porque eu não procurei saber, elas estavam dando selinhos, né, parecia um casal de namorados, que já é contraditório na minha cabeça. Uhum. E a mulher biológica, com a filhinha dela no colo, em terceiro lugar. Primeiro, segundo lugar, as 2 mulheres trans. Em terceiro lugar, uma atleta 20 vezes campeã em sua modalidade.
ela ficou em terceiro lugar. A pergunta que não quer calar, é justo? Não, não é. É o que ele está querendo dizer. Então, assim, se o movimento é de inclusão, a gente precisa, as mulheres e as mulheres trans, se amar, se apoiar, se respeitar. Não é com imposição. Porque as mulheres biológicas lutaram muito pelo seu espaço. Eu não vejo as feministas, nesse exato momento, opinando sobre esse assunto. É um assunto muito delicado. O que eu acho que ficou ruim foi a história daquela peruca de Caneca-Lon. Deu uma avacalhada, né? Eu acho que as pessoas se sentiram... eu acho que o jeito menino dele ser muito novo, né? Eu sou a Nicola. Eu acho que as pessoas se sentiram agredidas. A Nicole, se sentiram agredidas ali, né? Na forma. No conteúdo, não. No conteúdo, eu concordo com tudo que o Nicolas falou. E não poderia ficar contra uma pessoa que está defendendo as mulheres, sabe? Mas é muito delicado. Eu acho... Agora, na Europa, em alguns lugares, você não pode dizer mais que está recebendo leite materno. É leite humano. Deus do céu, eu sou mãe, eu fiquei 2 meses. Do 8º ao 9º mês, eu dormia sentada, porque não tinha espaço para o meu filho, sabe? A gente acorda na madrugada, criança chorando, dente nascendo, é diarreia, é febre. É um movimento tão bonito que se alguém se sentir agredido com isso, é porque não pode se sentir afagado com mais nada nessa vida. Posso fazer uma provocação para vocês, até para a gente tentar entender? O Nicolas traz esse ponto e eu acho absolutamente válido esse ponto, mas eu acho que a gente precisa discutir um pouquinho com base em alguns dados, em fatos. Nós estamos discutindo efetivamente qual tipo de problema no Brasil. Por exemplo, qual que é a porcentagem hoje dos índices de assédio em banheiros femininos que são promovidos por trans? Porque o que eu acho às vezes, Antônia, a gente está correndo um problema muito sério no Brasil, e eu acho que todo mundo que está nos assistindo aqui deve também estar pensando isso, que é o seguinte: são muitas narrativas de todos os lados que são colocadas, mas efetivamente qual é o problema? Então, por exemplo, se você me trouxer aqui, Paulo, hoje 8%, 5%, 7% dos assédios que foram registrados na polícia são justamente de pessoas trans. Porque eu não estou conseguindo identificar a ordem de grandeza disso. Então, por exemplo, se acontece um caso específico, vai lá num banheiro X, aconteceu esse caso específico. Isso na rede social, ele tem uma proporção muito maior do que é a vida real. Eu acho que vira lacração, na verdade. Esse é o ponto. Então, nós estamos falando de qual problema no Brasil, senhores? Qual que é esse problema? Esse é o ponto. E quando a gente olha os dados sobre assédio, a maior parte dos casos de assédio no Brasil não acontecem no banheiro nem envolvendo pessoas trans. Acontecem dentro de casa, com familiares, com pais, com tios. Isso é um problema muito grave que a gente precisa debater a sério, com dados. Eu acho que o Nicolas, ele acaba usando de anedotas para criar uma guerra, como ele mesmo fala. E aí, eu acho que é uma coisa muito complicada, porque a gente precisa fazer política a sério, buscando soluções concretas para os problemas reais dos brasileiros, e não fazendo um teatro, como ele faz, e tratando o adversário, aquele que discorda dele eventualmente, como um inimigo que tem que ser aniquilado. Durante a entrevista, ele várias vezes fala que está numa guerra, e que tem que prestar contas não ao eleitor, mas a Deus. Ou seja, é uma evocação de uma cruzada santa contra pessoas que devem ser eliminadas. Isso é muito ruim, porque do ponto de vista político, é um conteúdo autoritário, que não reconhece que o outro que discorda pode ter uma visão legítima, e que na democracia as partes que discordam precisam conversar, negociar e chegar num ponto final. Você sabe de uma coisa? Eu acho que o ponto não é... Eu acho que o ponto é essa questão do assédio, mas o ponto é o que é ser trans. Eu acho que essa é a grande saída. Por quê? Porque até então... você vê Nani People, Léo Áquila, que foram trans, que realmente foram buscar essa mudança e fizeram realmente toda a modificação. São trans de verdade. Ninguém vai expulsar nenhum dos dois do banheiro. E aí tem direito a usar o banheiro. Tem direito a usar o banheiro. Não é porque são famosas, não. É porque elas
Elas são trans. São trans. A crítica é aquele cara que se transforma da noite pro dia. A partir do momento que você, que nem a própria Nani People veio aqui, que deu um show nesse programa, que ela disse o seguinte, ela falou assim, eu não posso, né, encontrar um homem de barba com um vestido falando eu sou trans. Desculpa, não é, gente, não é. Porque você tá simplesmente, não é nem... você não está levando em consideração a luta dessas mulheres trans, por exemplo, Nani People, Léo Áquila, Roberta Close, todas essas que chegaram antes e que realmente passaram por todas essas mudanças, parece que se torna um ato de comodismo, sabe? Um movimento outro qualquer, que não é realmente esse o adequado. Aí eu me sinto mulher. Tá, então se você se sente mulher, primeiro vai fazer a sua barba, né? Tira a sua barba, vai à luta, vai atrás da sua feminilização, porque daí você pode ser qualquer coisa menos trans. Como mulher. Sabe? Então, ok, eu não estou aqui sendo contra o trans, nem muito menos transfóbico, não é esse meu posicionamento. Eu olhando para você, eu vi que você discorda um pouco do Felipe D'Antoni. Por quê? Não é questão de discordar. Eu acho que isso é uma questão bem complexa, porque não necessariamente alguém ser trans é um processo rápido de mudar para esse corpo. Eu digo isso porque tem aquele questionado tratamento da USP que as pessoas falam, e no Brasil, o Brasil é pioneiro no estudo de crianças a partir de 4 anos que começam a desenvolver essas características trans. E ao contrário do que também mistificaram, ninguém dá hormônio para ninguém. O máximo que se faz é dar o bloqueio que qualquer pediatra dá para criança. Mas muito se falou em fake cresce. news nessa história, né? Fake news do vereador que saiu falando bobagem sem ver do que se trata, um projeto que eu conheço a fundo e acompanho há algum tempo. Então eu queria dizer o seguinte... Não, estou falando do vereador, Rubinho Nunes. Perfeito. Então ninguém dá hormônio para homem virar mulher, mulher virar homem. O que acontece no máximo, um bloqueio no momento da puberdade, como se dá para meninas que não cresceram muito, o pediatra dá aquele bloqueio para poder crescer um pouco mais, nada que já não se faz. A questão é que isso tem que ter um acompanhamento muito grande, porque a criança ela não sabe o que ela tá, para onde ela está indo ou não. E o grande problema são os pais, às vezes, nessa adolescência, porque o pai, não tendo que se explicar para a sociedade que o menino está usando o cabelo comprido, quer pôr saia, ou que a menina quer cortar o cabelo de Joãozinho e pôr uma chuteira no pé, quer ir fazer a transformação. Que no privado não se faz, porque tem que se aguardar no mínimo até os 16 anos para tomar alguma decisão quando essa criança se torna relativamente capaz pelo Código Civil. E os pais buscam clínicas particulares para não se verem no constrangimento de na sociedade ficar explicando o que é aquilo e fazem a transformação em clínica particular, aí sim irregular, não no público. Sim. Então eu trago isso porque nós temos um índice de homicídio muito grande em relação a trans, mas o índice de suicídio também é grande. Principalmente daqueles que são cis, gays, que só não se descobriram isso ainda por talvez uma falta de oportunidade de um acompanhamento psicológico adequado, e aí vão para a transformação. Então, eu entendo a questão da transformação para a sociedade entender melhor, no banheiro, e não estou discordando que isso é uma situação chata. Eu penso, inclusive se chegar no banheiro e ver uma mulher ali num processo de transformação, ainda não entendendo aquilo, como eu reagiria? Mas é um processo realmente delicado para todas as partes. A gente tem que entender que existe uma... Daqui a pouco do que você está falando, daqui a pouco do que você está falando, é mais fácil, então, colocar mictório, então, no banheiro feminino. Não é questão de mictório, é uma questão que eu acho que a sociedade tem que encarar isso e falar assim, como achar um caminho de solução. Não pode sair colocando uma peruca na tribuna e fazendo um discurso como foi feito. Não, isso a gente não está falando disso. Isso é ridicularização de tudo. Então, ele errou aí, mas o ponto na história não é essa. Qual que é o ponto, Antônio? Não, o ponto é que ele estava falando, eu não sei também porque que ele foi, porque foi o Dia Internacional da Mulher, né? Por isso que chegou nesse assunto. Não tinha conteúdo para falar das mulheres, foi fazer bobagem. Pois é, mas... Porque se tivesse conteúdo, teria apresentado um projeto de lei. O deputado mais votado do país, se tivesse conteúdo, teria apresentado um projeto de lei de alguma política. Concordo, mas aí é culpa do povo que votou nele, que se ele é o mais votado. Não vamos culpar o povo, não. Se ele é mais votado. Não, senhora. Então, se ele é mais votado, é porque votaram nele. Ele não tem nada com isso. Deixa eu levantar um ponto nessa discussão que você levantou. Bebê, desculpa, deixa eu concluir aqui, porque eu tenho Alzheimer, eu tenho um problema Ela tava sem óculos. Menino, Bruce Willis. Ela tava sem óculos, ela meteu óculos, ela tá mais gata do que nunca. Eu vou ter para enxergar vocês, meninos lindos. Deixa eu concluir aqui. A gente está discorrendo para um outro negócio de criança, disso, daquilo, e que faz a transformação. Não é
isso. Se a gente vier aqui para falar do problema do Nicolas, tem que falar que eu acho chatíssimo, eu já não aguento mais, eu adoraria que hoje fosse o último dia que se falasse desse assunto, entendeu? Lacrou sim, botou uma peruca horrorosa e falou, eu sou a Nicola. Não precisava, tá? Aí é que está o erro. Assim como eu errei muito nas minhas formas, conteúdo jamais. Eu nunca olhei para trás e falei, eu errei nesse conteúdo. Não, me orgulho. Agora, errei muito na forma e paguei caro por isso e pago, tá? Então, eu acho que cada um que tem que... Ele não tinha o direito de fazer aquilo. Ah, porque é coisa ridícula, a gente faz de forma ridícula. O Nicolas é um menino, foi muito bem votado, ele tem o apoio da família Bolsonaro, então ele se sente ainda mais poderoso com tudo isso, tá? Vamos falar aqui e botar os pingos nos is. Estamos no Morning Show, mas... É sim, pode ir. Aqui a gente bota pingos. Bota pingo também. É da grade. Então, exatamente. Então, a gente estava falando, ele estava lá defendendo as mulheres no esporte, tá? Sim. Eu concordo com ele nesse sentido, sim. Tá? Tem que ter a categoria. Mas eu discordo que seja um assunto... Posso dar um ponto? Exatamente. Mas a forma foi errada. Agora, não acho legal por questões políticas. A Tabata Amaral, que é uma mulher que também não tem projeto nenhum, cadê os projetos de Tabata Amaral? Pedir a cassação do outro, entendeu? Então, a gente está aqui, o povo elegeu esse povo para ficar lacrando no Congresso, brigando esquerda e direita. Parar com esta merda e trabalhar. Entendeu? Porque o povo não está aqui para isso, não. Muito bem. Daniel José. Eu acho que você levantou um ponto muito bom na sua fala, Paulo. Porque, no final de contas... Foi. Não, mas acho que esse é muito importante. Mas dependendo da boca, a merda não é... Qual foi o ponto? Porque eu nem lembro mais. O ponto foi o seguinte. Hoje em dia, no mundo da internet, a gente não consegue mais discernir o que é prioridade e o que não é. Quais são os assuntos mais urgentes, quais não são. O caso específico, pontual, muitas vezes chama muito mais atenção do que um exército de pessoas que sofrem em silêncio. Então, quando você tem um mandato, quando você tem a possibilidade de exercer o serviço para a população dentro da Câmara dos Deputados, dentro da política, você tem uma ferramenta ali de alcance absurdamente grande. E quando a gente olha todos os problemas do Brasil, de saneamento básico, de ausência de empregos, pobreza, educação que é de péssima qualidade, que tem projetos, sim, muito importantes, que estão avançando, que estão conseguindo evoluir ao longo do tempo. E depois, a gente tem o deputado mais votado do Brasil, que por mais que tenha boas intenções e tenha um posicionamento ali que está de acordo com aquilo que ele pensa e que também, muitas vezes, vai muito ao encontro de como eu penso, é uma perda de oportunidade gigantesca. Porque se a gente pegasse todos esses temas polêmicos do Brasil, junta todos, e por um milagre, assim, num piscar assim, de olhos, resolvesse todos eles. O problema é que a internet, está pautando o Congresso, entendeu? Deixa eu só terminar. O pobre continua pobre. O pobre continua pobre. A gente está aqui dando voltas, discutindo semanas um discurso de um tema que afeta é um tema importante, mas que afeta uma parcela da população extremamente reduzida. A gente está discutindo aqui, eu não sei se a gente conseguiria encher um estúdio de pessoas que são afetadas diretamente por esse problema. E enquanto isso, tem milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que não têm saneamento básico. A gente tem 45 milhões de alunos nas escolas públicas que não aprendem matemática no nível básico. Eu não estou falando aprender probabilidade, estou falando de aprender as 4 operações básicas. A gente está perdendo tempo. Eu concordo muito com a Antônia quando ela diz que tomara que hoje seja o último dia que a gente discuta isso. Porque não é possível. Mas, Daniel... A gente está num país pobre que tem ali uma reforma tributária prestes a ser aprovada, e se perguntasse aqui, fosse aqui na Paulista, aqui embaixo, e perguntasse para todo mundo quais são os 3 pontos mais importantes de uma reforma tributária, ninguém saberia resolver. Ninguém saberia responder. Mas, Daniel, você está certíssimo. O problema é, olha a qualidade de deputados que a gente elege. Se o deputado mais votado do Brasil tem essa baixa qualidade que a gente viu, esperar o quê do Congresso? Mas, Daniel, é o seguinte, eu gosto do que você diz e acho extremamente relevante. O problema é que todo mundo hoje se pauta pelo Twitter e pela internet. Essa é a grande verdade. Exato. Então você entra, por exemplo, no Twitter, o Twitter tá falando lá, transfobia, aí você olha os tabloides, você olha os sites, transfobia, Então parece que a gente não tem mais problema de saneamento básico, de educação, de alimentação, de moradia e absolutamente nada. Turma, vamos continuar aqui a nossa análise dessas falas, porque o deputado Nicolas Ferreira foi questionado pelo nosso queridíssimo Thiago Pavinato o quanto que ele achava que o seu discurso no Dia Internacional da Mulher foi efetivo e qual que é a razão de ter sido tão
performático. Ele afirma, inclusive, que a exposição ao ridículo para divulgar o ridículo. Dá uma olhada. Não teve repercussão negativa, pelo contrário, eu ganhei 350 mil seguidores, e não fazendo isso como um parâmetro de sempre vai ser bom, porque muitas pessoas também ganham seguidores quando saem, por exemplo, do Big Brother, então não seria um parâmetro unicamente fiel, mas você vê que na rua, por exemplo, até mesmo no avião, né, onde tinha 200 ali contra 1, eu vejo geralmente, converso com as pessoas e vi que as pessoas, elas entenderam de que eu utilizei aquela peruca não para poder fazer um stand-up, não poder fazer piadas, foi exatamente para elucidar o exemplo que eu estava ali deixando bem claro com relação à questão ali do Dia da Mulher, que as mulheres estavam perdendo espaço para homens que sentem mulher. Agora, a atitude rapidinho. Deputado, o que a direita ganhou e o que a direita perderia se não fosse o seu discurso? A pergunta é essa, porque tem outros assuntos mais urgentes. Tranquilo. A atitude performática, ela faz parte do parlamento desde quando o mundo é mundo. E me causa uma certa estranheza quando um dinheiro, por exemplo, na cueca, não gera essa toda indignação. Nós já tivemos outros deputados, inclusive naquele próprio tribuna ali, estourando ali bombas de confete, deputados lendo poemas de eu sou mulher e sou puta, e ninguém absolutamente fala nada a respeito disso. Então, eu de fato me expus ao ridículo para poder denunciar o ridículo. E o que a direita ganha com isso? A direita saiu de um travamento que ela estava de achar que o país está pacificado. Muito bem, gente. Está aí a fala do deputado federal Nicolas Ferreira ontem, na estreia do programa do nosso queridíssimo Thiago Pavinato. Você me pediu, Antônia, por favor? Eu nem sei se eu pedi, eu já saí foi falando mesmo. Onde que esse menino arrumou essa peruca? A peruca é o óbvio, que não é lei. 350 mil seguidores. Isso é um mas a grande bizarrice indicador, da sucesso e atuação parlamentar. E ele não está fazendo nada para rede social, nem para conseguir seguidores. É o compromisso dele com Deus. Eu acho que o Deus dele chama internet. Cuidado quem é eleitor desse sujeito, hein? Porque o Deus dele se chama internet. Mas ele... Isso, desculpa, ele tem razão. Será que o negócio da cueca, dinheiro na cueca, repercutiu tanto quanto essa peruca? Claro. As pessoas foram presas por isso. Passou 10 anos, estamos falando disso ainda. E não foi deputado fazendo no plenário. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nesse ponto, a Antônia tá certa. Porque o dólar na cueca faz com que toda uma patota de esquerda fique caladinha. Aí, quando vai lá o deputado, bota a peruca, que é zoado, estamos concordando com isso, você vai dar uma olhadinha em parlamentares de esquerda, normalmente eles estão, macetando em cima do cara. Mas quando é dólar na cueca, dá uma travada. Não, sem dúvida. O dólar na cueca trava. Mas sem dúvidas a direita, cá entre nós. Sem dúvidas a direita no Brasil, ela tem um nível de oposição muito mais forte. A esquerda, ela é mais organizada, ela bate na direita de uma forma diferenciada, porque está acostumada a fazer oposição há muito tempo. Dito isso, para que você está na política? O Nicolas, ele erra quando ele diz que é uma guerra. Não é uma guerra. A política é diálogo para resolver problema. E eu digo isso eu como deputado. Daniel José, deputado estadual. Até amanhã eu sou deputado. E eu tive vai ficar desempregado inúmeras... amanhã? Por que até amanhã? Não se sabe. Porque acaba meu mandato. Estadual acaba amanhã. Eu tive inúmeras situações, Paulo, em que veio um deputado do PT e falou assim, olha só, Daniel, eu vou te fazer uma crítica para você ali na tribuna, tá? Eu vou falar isso. Tudo bem? Eu falo, cara, tudo bem. Se você quiser, inclusive, Daniel, eu tiro um tempinho da minha fala ali, você rebate, eu rebato de volta, cada um faz seu vídeo na internet e solta. Isso é a coisa mais comum. E depois, no cafezinho, a gente tá conversando e falando, eu discordo de você daquilo, eu discordo daquilo outro. De repente, em algum momento, encontra algum problema em comum que os dois concordam. Então, assim, a política é muito mais do que a tribuna. Eu perguntei pro Nicolas ontem no programa, eu perguntei para ele sobre a questão dos exageros, né? Eu falei, você não acha que você cometeu algum exagero? Né, indo assim, eu não quero nem falar de ato político, nem crítica, eu acho que exagero mesmo, né? Ele disse que não, sabe? Ele falou, não acho que eu cometi. Então eu acho que o pior é quando você não entende a relevância que teve a história, sabe? Eu acho que aí você vai realmente para a lacração. Quando ele vem com esse discurso, eu ganhei 350 mil seguidores. É uma medição que ele faz. Eu gosto do Nicolas, hein? Eu gosto dele. Quando você mede por isso,
é porque você estava interessado nisso. Mas Exatamente. ele tem 23 anos, gente. Agora, é muito interessante um vídeo que mostra ele conversando com o Boulos no plenário da Câmara dos Deputados. Não sei se vocês chegaram a ver. Ele chegou a falar ele disso fica, ontem, né? Ele fica conversando ali, ele tem uma atitude até meio cabisbaixa. O Boulos ali falando, olha, garoto, olha isso, tem esse problema, olha o que você está fazendo e tal. Então, aquela cena ali dos dois conversando no plenário, tem muito mais... a ver o que de fato é política na vida real do que a Mas aí eu vou provocar a Antônia aqui, porque ela fez um comentário só pra gente discutir um debate. Ela vira e fala assim, ele tem só 23 anos. E aí, o menor, então, de idade que vai lá assalta a mão armada tem menos de 18. Ixi. E pra esse se defende a redução da pena. Não, o sujeito ter 23 anos, ser um deputado eleito mais votado do país, no parlamento, falar uma bobagem dessa, tem só 23 anos. É inimputável por ter 23 anos? Não. Você tá é tão reprovável a conduta quanto o menor de idade que mata. As coisas. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Como é teu nome? É a mesma lógica, Como é teu nome? Alexandre Bissoli. Alexandre. Lindo, pode chamar de Só não apaixona, hein? Ô, lindo, deixa eu te falar. Eu tô percebendo, gato, delícia. Lindo, bebê. Ô, delícia da titia. Eu tô achando que essa caralha tá pessoal, você e Nicolas. Vamos tirar o pessoal aqui, né? E vamos falar do problema. Vamos discutir o problema e não a pessoa. Você tá já misturando as coisas. Assaltante, ladrão e é a questão da responsabilidade com um cara que foi eleito e que é um menino totalmente do bem e que extrapola também pela idade. Porque quando a gente tem 20 e tantos anos, a gente acha que a gente é imbatível, que a gente pode tudo, entendeu? E bater outra carteira, coisa. pode? E outra coisa. Pode bater tudo, até bater carteira? Na rua tá cheio de gente batendo carteira. Então, que também não é um crime, né? Esse menino, deixa eu te falar. Quebra de decoro é infração. Então, mas quebra de decoro tá cheio de vagabundo naquele congresso quebrando decoro de 2 em 2 segundos, entendeu? Tem gente então a gente não pode virar tudo esse negócio pro Nicolas, não. Mas quando o Nicolas fala, por exemplo, que ganhou 350 mil seguidores, eu acho assim... É uma bobagem de um menino de 23 anos. Mas não tem relevância assim, nenhuma no discurso. Sabe o que, pelo menos isso se traduz pra mim? Que ele é um baita comunicador. Ele é um Mas ele ainda... Aí vamos concordar. Ele ainda está em estágio de formação política. Como deputado, ele Mas é um ele é um grande baita comunicador. Isso é inegável. A capacidade de comunicação que o cara tem é um negócio assim... E foi isso que levou ele a esse número de votos. Então, mas aí ele vai pra igreja, ele bota 3 mil pessoas. A sociedade brasileira, ela não sabe distinguir o que é um comunicador do que é um político, né? Isso, não sabe o que é política. Eu acho que esse é um ponto. E uma coisa importante, a gente estava falando sobre como a esquerda acaba tendo mais força no debate, na hora de bater, do que a direita. Em parte por quê? Porque a esquerda tem há muito mais tempo instituições, partidos, grupos que trabalham organizadamente com base em alguns projetos em comum. A direita é cada um por si e Deus contra todos. Exatamente. Tá? E essa postura dele personalista, que não traz um projeto, não agrega ele como deputado federal mais votado de um partido importante, deveria ter uma postura de agregar outros deputados em torno de uma agenda, de um projeto concreto de política pública, não faz isso. Então, não vai cair do céu uma força da direita contra a esquerda enquanto o personalismo for maior.